Fala galera, Renato Menezes aqui na área, estamos começando mais um DNA Talks, né? Esse canal criado para ajudar os empreendedores a destravarem o seu negócio, a criar negócios lucrativos e autogerenciáveis, ou seja, para a gente conseguir fazer com que os empreendedores atinjam seus objetivos, né? Sem ter tantas dores do crescimento. E nós estamos trazendo muita gente boa aqui dentro do segundo dia do JF Summit para a gente bater um papo, experiências variadas e como a gente consegue efetivamente alcançar mais resultados através dos pilares essenciais de um negócio: cultura, pessoas, processos, resultados. E o quinto elemento que a gente trouxe como o quinto pilar do sucesso, né, de uma empresa que cresce com saúde, que é felicidade. Ser feliz todos os dias. Não adianta nada a gente montar uma empresa para impactar pessoas se a gente não consegue efetivamente ser feliz nessa jornada. E nada mais, nada menos que hoje eu tenho aqui ao meu lado Zé Ricardo, vice-presidente artístico do Rock in Rio, do Detal, uma fera. Já tive a oportunidade de ir no Rock in Rio Academy, ver ele falando, trouxe para uma convenção nacional da Viva que foi incrível e hoje tivemos essa fera presente aqui no palco do JF Summit. É um prazer, muito bem-vindo, garoto. Renatão, estou muito feliz de estar aqui no JF Summit, o evento está lindo, eu pude perceber um público muito atento, muito ligado e foi muito bom falar aqui para vocês hoje. O pessoal tem falado muito de energia, né? Acho que tá uma energia gostosa, né? É, uma energia realmente que contamina todo mundo, coloca todo mundo na mesma vibe, né? Coisa linda. Zé, eu queria te pedir, inicialmente aqui, pra você falar um pouquinho da sua trajetória empreendedora, né? Você é um cara multifacetado, atua em diversas áreas. Eu queria que você contasse aqui, resumidamente, aqui um pouco. Eu sei que, resumidamente, para você é difícil, que a carreira é longa e são muitas frentes, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aqui pra gente começar a entrar no assunto. Renato, na minha essência, eu sou cantor, sou compositor e fui descobrindo que também era diretor artístico e fui me envolvendo em grandes eventos. Eu sou um apaixonado também por cinema, então eu tenho um estúdio onde eu faço trilhas de grandes longas metragens. Eu produzo artistas produzo bem menos do que eu gostaria por conta de tempo, né? Uhum. Minha especialidade é criar conceito, trazer uma proposta diferente, onde as pessoas possam experimentar novos sabores da arte, da música. Eu uso grandes artistas para serem protagonistas das histórias que eu quero contar nos line-ups dos festivais que eu monto, dos eventos que eu monto. Eu faço palestras, né? Mesmo sem ser um palestrante, eu venho falar. Eu não gosto muito desse tema de palestrante, porque eu acho que tem tantos maravilhosos que se preparam e vivam disso. Eu venho aqui compartilhar minhas ideias e um pouco do que eu aplico no meu dia a dia, como é o caso da palestra que eu fiz aqui hoje no JF Summit, falando de diversidade cognitiva. Bom, e você falou sobre diversidade cognitiva, né? Eu queria que você explicasse esse tema um pouquinho, falasse qual que é o conceito para os empresários que estão vendo a gente. Por quê? Empreender é resolver problemas ou criar soluções para problemas, dores do nosso cliente. Essa é a essência de empreender, né? Conseguir efetivamente gerar soluções que transformem, que melhorem a vida, que gerem algum benefício. E a diversidade cognitiva é um conceito, quando a gente começou a conversar, falando sobre o JF Summit, eu achei incrível. Eu acho que ele acaba gerando uma conexão muito grande com a vida do empreendedor. Fala um pouquinho do conceito e como vocês aplicam ele no Rock in Rio e nos seus empreendimentos, nos seus negócios. Eu queria entender um pouquinho da sua visão dele, para a gente começar a costurar, porque ela tem uma sinergia incrível com as dores da vida do empreendedor. E eu quero depois desse loop, eu quero voltar com isso daqui, com essa ideia para os empresários. Olha, Renato, eu acho que a diversidade cognitiva hoje é a grande riqueza das empresas e organizações que pretendem liderar o futuro. Porque a diversidade cognitiva, ela propõe que nós encontremos no diferente respostas para problemas complexos. Então, por exemplo, se você tem no board de uma empresa para pensar sobre como trazer mais a presença feminina para consumir os seus produtos, e o board da sua empresa é feito por 6 homens brancos de 50 anos, você não vai conseguir chegar.
Então, o mundo, na cultura uniforme, né, foi muito liderado pelo mesmo tipo de pessoa no poder, o mesmo tipo de pessoa tomando decisão. E essas pessoas construíram um modelo de sociedade falho, porque a gente vê hoje as angústias e como um empreendedor tem dificuldade de manter o seu negócio, porque o público não se engaja, e às vezes o empreendedor tem um grande sucesso, o produto dele explode, a casa de show, e ele não tem equipe, material humano para trabalhar pessoas. Então, a diversidade cognitiva é a solução para tudo isso. Primeiro, quando você tem uma empresa e dentro dessa empresa você tem pessoas com perspectivas, origens e formas de pensar diferentes, você é muito mais capaz de resolver problemas complexos, né? Perfeito. Porque uma pessoa pode dizer, não, mas olha, uma visão feminina sobre isso aqui vai chegar nesse lugar, e vocês, 6 homens brancos, nunca iam chegar nesse lugar. Porque, na verdade, são as mesmas visões. As mesmas visões. As mesmas crenças, as mesmas experiências de vida, as mesmas, tentando tomar decisões de coisas, ou seja, ao mesmo ponto de vista, tentando resolver o problema. É o mesmo ponto de vista. E esse mesmo ponto de vista, num mundo plural, diverso, como a gente está vivendo hoje, ele não engaja. Então, a diversidade cognitiva, ela ajuda que o empreendedor consiga engajamento. Porque você falou aqui do Rock in Rio. A equipe do Rock in Rio é uma equipe brilhante, é uma equipe cheia de diversidade. O nosso núcleo principal de direção é formado por mulheres, né? Que massa. Então, a gente tem mais mulheres do que homens tomando decisões. E aí, o que acontece de mais interessante dentro disso? A gente consegue encontrar soluções completamente inovadoras, porque somos pessoas diversas, né? Não são aquele mesmo de pessoas com aquele mesmo olhar, que estudaram naquela mesma escola, que tem aquela mesma, que não passaram por metade das dificuldades que o mundo passa hoje. Perfeito. Não passaram por uma discriminação de uma mulher, de uma discriminação por ser negro, de uma discriminação por ser gay. Então, na hora de construir um produto plural, ele não consegue atingir. Nasce um produto enviesado. Nasce um produto de nicho. Nichado. Perfeito. E às vezes, e o que aconteceu? O mundo, durante a cultura uniforme, ele era formado por esse tipo de pensamento. Então, as pessoas negras não se viam num comercial de TV e elas acabavam comprando aquele produto mesmo. Hoje, a pessoa vai comprar o produto onde ela se identifica. Quando você vê um line-up de um festival como o Rock in Rio, por exemplo, você olha nos line-ups do Palco Sunset, do Espaço Favela, do NDO, você vai olhar e vai ver que eu acredito, a minha construção de line-up, um line-up de um festival magnânimo como esse, The Town e Rock in Rio, eles precisam ser um espelho da nossa sociedade. Todo mundo precisa se ver ali. Massa. De alguma forma. Já tem diversidade na construção. Eu poderia montar um line-up do Palco Sunset só com artistas brancos e héteros. E seria um sucesso. Quando eu aplico a diversidade cognitiva, eu amplio o meu público e a capacidade dele se conectar, engajar e fidelizar a marca de uma maneira muito maior. Perfeito. Então, muitas pessoas falam assim, o meu produto é para o público... Quem disse isso? Por que uma pessoa de 50 anos como eu não pode consumir trap, por exemplo? Por quê? Justo, é sair do rótulo, né? Sair da caixa. Então, as pessoas ficam sempre tentando sair da caixa pela porta errada. Porque sair da caixa não é você inventar uma ideia mirabolante de sair num foguete para a Lua. É olhar para o lado, é olhar para quem está do lado. Eu estava fazendo um evento em Manaus, no meio lá da floresta. E aí, esse evento tinha uma banda, uma orquestra tocando ao ar livre. Lindo. E o maior problema dos músicos que têm seus instrumentos caros é que lá chove num determinado horário. Sim.
E aí eles não queriam passar o som. E a produção estava querendo obrigar, estava querendo dizer, vocês garantem, se chover, vai molhar aquele embate primeiro, né? O que vai acontecer? Ah, mas cadê o contrato e tal, não sei o quê. E eu olhei aquilo, me afastei um pouco, olhei e vi um cara limpando o vidro. E aí eu no microfone falei, fala irmão, tudo bem? Boa tarde, você que está limpando o vidro aí. Ele olhou, tomou um susto e falou, tudo bem? Aí eu olhei para ele e fiz assim, você é daqui? Você nasceu, cresceu aqui? Nasci. Vem cá, vai chover? Tinha uma marquise assim, ele saiu para fora da marquise, eu olhei e falei assim, agora não, daqui umas 2 horas, todo mundo pro palco, vambora, todo mundo já pro palco, vamos entrar. Passamos o som, fechamos, quando a gente acabou, passou uns 40 minutos, choveu. Ou seja, o cara de lá, ele conhece, ele tem muito mais possibilidade do que um cientista que eu trouxer. Mas a nossa cultura, a cultura uniforme, vem da coisa assim, eu sou melhor que você. Então como é que um cara que está limpando o vidro pode decidir o que eu vou fazer? Quando a gente aplica a diversidade cognitiva, a gente consegue encontrar soluções para a nossa empresa. E eu achei muito interessante o que você disse, pensando hoje na construção de produtos, de serviços, né? O empresário tem uma mania muito forte de construir um produto pensando nele, pensando nas dores dele, na vontade dele, né? E o que hoje acho que é um dos pontos mais relevantes da construção de qualquer tipo de empresa é efetivamente ouvir as dores, os anseios do nosso cliente efetivamente para construir isso e a nossa persona. Mas eu acho uma ideia muito interessante na hora de construir um produto, trazer pessoas usando a diversidade cognitiva, ou seja, pessoas com diferentes tipos de visão, para conseguir construir efetivamente um produto que atenda talvez um público maior, que consiga atender uma diversidade de pessoas e consiga principalmente ter visões diferentes, pontos de vista diferentes, né? Hoje, quando a gente vai construir na Viva, né, o nosso principal produto é uma formatura e a gente tem diferentes segmentos de formatura e a gente faz focus group para ouvir esse cliente e falar, ei cara, o que você gosta? O que eu aprendi, e agora eu não usava o termo diversidade cognitiva, mas eu falei assim, cara, eu não quero uma visão, porque existe uma persona mais padrão para cada tipo de formatura de medicina e tal, de direito, de outros cursos, de variado e tal, diferentes. Mas eu falei assim, eu quero ouvir gente diferente. Eu falava assim, eu quero ouvir gente diferente, eu quero ouvir perfil, idade, ter o cara mais velho, eu quero ouvir as visões diferentes para entender. E assim, na verdade, refletindo agora e como o empreendedor pode usar e como eu fiz, é quase que aplicar a diversidade cognitiva. Com certeza é. Para construir uma solução que realmente faz sentido. É, porque pessoas com perspectivas incomuns, elas são capazes de apresentar soluções inovadoras, porque na verdade um problema ele tem vários ângulos, né? Uma dificuldade que você tem na sua empresa não é só aquela. Se você der a volta nela, né? O José Saramago, o escritor, diz uma coisa: para você conhecer realmente uma coisa, você precisa dar a volta nela, porque você olha de frente, olha que bonita, e quando você vai ver por trás é tudo feio, tudo errado, tudo ruim. Então você precisa dar a volta nela, e a diversidade cognitiva te permite ter opiniões que possam contribuir para uma nova coisa, porque você tem um produto, e aí quando você traz uma pessoa diferente, outra, aquele produto ele vira uma outra coisa, porque você está juntando perspectivas incomuns. E aí tem um detalhe muito importante na diversidade cognitiva. Então eu tenho que acreditar naquele cara idiota que acha que não tem que entrar na inteligência artificial, porque, ou no metaverso, ou não usar rede social, ou não, porque é tudo coisa do demônio, eu tenho que ficar ouvindo. Não. A diversidade cognitiva ela precisa ser aplicada. As pessoas diferentes que você precisa reunir, elas têm que ter um olhar de construção para o futuro. Elas têm que entender que você diz assim, porque, por exemplo, o que acontece na nossa sociedade falando do problema da favela? As pessoas que vão discutir favela são pessoas brancas, sentadas numa mesa, na Zona Sul, que nunca pisaram no pé numa favela. Como elas vão saber o que o pessoal da favela precisa? As reais dores. Vamos mandar alimento não perecível para a favela. E a favela está precisando de sabão, um exemplo, né? Shampoo. Se você não ouvir o outro, você não consegue ser assertivo. Então, a aplicação da diversidade cognitiva, primeiro ela parte da jornada por 3 pilares, né, que é abandonar esse status quo que a gente aprendeu, que é uma coisa
tão banal, parece que é um manual, né? Porque eu sou um homem de 53 anos, fui criado para ser pela sociedade, não pelos meus pais, que foram quem me salvaram, para ser um homem machista, para ser um homem preconceituoso. Na cultura uniforme, o que importa é o que você tem. Quando você aplica a diversidade cognitiva, passa a ser importante quem você é. O ter e não... É o ser e não ter. Então, não que a gente tenha que abrir mão e não tenha que ter coisas. Queremos ter coisas, queremos ter sucesso, queremos vender produtos, queremos ter uma empresa no positivo, com lucro, queremos ter capacidade de expandir, levar a nossa empresa para outro país, para outras cidades. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você entender que existe um outro na ponta de lá. Por exemplo, você tem uma empregada doméstica. Ela cuida do seu filho quando você sai para trabalhar. Mas você, se puder tirar R$2 do vale transporte dela, você tira. Você compra um apartamento de 5 milhões. E o pintor pede R$5 mil para pintar e você fala, que absurdo, tá me roubando. Você tem um carro de R$500 mil. E o seu porteiro cobra 150 para lavar o carro, você fala, que absurdo, vamos fazer 100. É não pensar, não é não pensar no outro, é não pensar na existência do outro. Existe uma cadeia que precisa ser preservada para que a gente viva bem. Senão a gente vai ter sempre que viver com carro blindado, segurança. Quando a gente não pensa que existe, e aí a pessoa fala assim, eu quero ajudar a transformar o mundo, mandei ajuda financeira para os países da África. Cara, que maravilha. Mas como você trata seu motorista? Como você trata seu porteiro? Como você trata sua empregada? Como você trata seus funcionários? Porque a pessoa expande, abre um projeto novo, abre uma loja nova e economiza no salário da menina que serve café. Ou seja, é uma falta de... Eu acho de verdade de humanidade, assim, porque é uma desconexão, não é por querer, acho que é o padrão que vai fazendo, ele vai ficando condicionado a tomar essas decisões. E eu lembro que você, na sua palestra no Rock in Rio Academy, você fala muito sobre pessoas, a importância das pessoas, de ver o outro lado. E eu queria entender, acho que nesses pilares de qualquer empresa, né, o cara que está fazendo ali, todo o CNPJ é formado por vários CPFs, você fala, mas na verdade o que é? São um conjunto de pessoas que têm vontades, que têm identidades diferentes, que formam a identidade dessa empresa, que é a cultura. Ou seja, o conjunto de pessoas é o que determina os comportamentos e ações de uma empresa. E me marcou muito quando você falou como vocês tratam as pessoas, né, dentro do Rock in Rio, ou como esse olhar seu para esse lado humano das pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho, o que você enxerga hoje que uma pessoa, seria o cenário ideal? A gente sabe que o cenário ideal não é o perfeito, mas qual é o cenário ideal para conseguir pensar os colaboradores como estratégia e como força de uma empresa? Primeiro, pessoas mais humildes, tudo que elas querem, eu digo porque eu sou filho de porteiro de edifício, né? Elas querem se sentir respeitadas, olhadas de igual para igual. Porque em alguns países do mundo, principalmente no Brasil, se você tem uma profissão que não exige escolaridade, você não é respeitado. Como se a nossa sociedade vivesse sem os garis, vivesse sem porteiros, vivesse sem pessoas que não necessariamente dependem de uma escolaridade para exercerem suas funções. Eu acho que começa no respeito ao trabalho de cada um. Então, por exemplo, você vai num evento, aí você chega lá, tem um segurança, e aí o segurança não te deixa entrar e você fala, porra, eu sou muito melhor que você, quem é você? Segurança, você é um merda, você é um idiota, você é só um segurança. Você não olha, bom, o cara me barrou, ele está fazendo o trabalho dele, ele está mal instruído. Eu vou chamar o responsável, para que o responsável venha e possa instruí-lo. Ele não teve condição de preparo para estar ali. Ou
Ou seja, um comportamento ideal é você olhar e tentar entender por que aquela pessoa está tendo aquela atitude. E você compreender que quando você tem uma empresa, por exemplo, você cria uma regra para todo mundo, mas aquela regra não se aplica para pessoas com vivências e experiências absolutamente diferentes. Né? Por exemplo, tem uma experiência feita nos Estados Unidos, né, que colocam as pessoas na mesma linha e vamos fazer uma corrida. Quem chegar na frente ganha $100. Então, dê um passo à frente quem tem pai e mãe em casa hoje. Determinadas pessoas não passam à frente. Dê um passo à frente quem conseguiu estudar, teve coisas. As pessoas não passam à frente. Dê um passo à frente quem não tem nenhum pai preso, as pessoas não passam à frente. No final das contas, você vê que as distâncias de pessoas que têm uma estrutura familiar com condição financeira, eles saem muito na frente para uma disputa do que uma pessoa que vive numa condição dificílima, ou às vezes numa favela, ou com pai preso, ou com mãe que trabalha, ele fica fora, cuida dos irmãos, e aí entra a meritocracia, né? Bom, se o cara quisesse mesmo, qualquer um que trabalhar, o mercado tá aí, é igual para todo mundo, irmão. Então, se você correr atrás, tu vai conseguir. Essa é a maior canalice que existe numa sociedade como o Brasil. Para você medir esforço e falar de meritocracia, você tem que colocar todo mundo saindo da mesma linha. Todo mundo com pai, mãe, com escola, aí vem a meritocracia. Senão, esse discurso hipócrita que fala assim, vagabundo, não trabalha porque não quer, porque tá cheio de emprego aí, que se quisesse, é uma canalice. Então, a gente aplicar a diversidade cognitiva é entender por que aquela pessoa está agindo daquela forma, qual é a necessidade dessa pessoa dentro da nossa empresa, como que a nossa empresa pode realmente olhar essa pessoa como indivíduo. E tem pessoas que vão evoluir, crescer, e tem pessoas que a gente vai ter que mandar embora. Mas vai ter que mandar embora porque não tem talento, porque não se enquadrou, porque aí sim não se esforçou tanto para estar, porque eu dei condições. Então eu acho que o ideal era que a gente conseguisse olhar para a diversidade cognitiva, através da diversidade cognitiva, para a construção das nossas empresas, dos nossos produtos, das nossas organizações e da nossa sociedade. Muito, muito legal. Eu acho que aí tem um olhar, né, você sempre traz um olhar muito humano, que na verdade é um olhar que todo mundo deveria ter nas suas relações, que é tratar o colaborador realmente como um ser humano dotado de vontades, de percepções, e conseguir entender o contexto para tomar uma decisão. Hoje eu brinco que, e é uma realidade que prejudica muito o empresário, o empreendedor, é que ele, muitas vezes ele pensa o colaborador está contra ele. Exatamente. Ele está falando assim, não, mas eu estou negociando com ele. Para isso, se você não entender que a sua empresa depende desse cara, das pessoas para conseguir entregar, para conseguir crescer, ou seja, uma relação tem que ser uma relação de parceria, tá sentado do mesmo lado, contra mercado, e nem acho que é contra, mas assim, contra mercado concorrente, e nem acredito que é contra, eu acho que tem que ser uma relação muito mais, se fala no Vale do Silício, ao invés de competição, coopetição, né, que você cooperar com competidores, e acaba fazendo muito mais sentido no mundo, que do outro lado também tem uma pessoa e fala assim, como é que a gente coopera para conseguir construir algo maior, né? Isso é aplicar a diversidade cognitiva para crescer. É aquilo, Renato, eu acredito que as empresas que vão liderar o mundo, os artistas que vão estar à frente, são os artistas que trabalham com diversidade cognitiva, as empresas que trabalham com diversidade cognitiva, que têm a capacidade de olhar para o outro com valor. Porque muitas das vezes a gente olha para o outro com pena, com aquela, pô, coitado de fulano, né, aqui do café, eu dei um dinheiro para ele comprar arroz para comida da casa dele. Isso. Não é sobre isso. É falar assim, cara, sabe o que eu fiz com o menino do café? Eu paguei um curso profissionalizante para ele se profissionalizar em culinária, porque ele tem o sonho de abrir uma barraca lá. Mudar a e vida aí desse cara. É sobre isso, entendeu? É sobre falar, cara, você pode, você não é um merda porque você é um cara que faz um serviço
menos qualificado, caracterizado pela nossa sociedade, porque não é. Exato. Porque se fosse menos qualificado, a gente não precisava dele. Perfeito. E a gente precisa dele. Então, eu acho que tem um descer da nossa arrogância, descer do nosso lugar de privilégio, descer do nosso lugar e tentar olhar como gestor, dono de uma empresa, criador de produtos novos que vai ser ofertado para o público, como a gente pode aplicar a diversidade cognitiva para melhorar a vida das pessoas. Um produto, uma empresa de sucesso é uma empresa que propõe experiência para todo mundo, para quem compra o seu produto, para quem faz o seu produto, para quem está vendendo o seu produto. A experiência no Rock in Rio é para a equipe que produz o Rock in Rio, é para o artista que está tocando no Rock in Rio e para o público que vem tocar no Rock in Rio. Então a nossa experiência, nossa busca de entrega de experiência é geral, não é só para o público e dane-se a equipe, não é só para o público e ai que artista chato que está aqui me enchendo o saco, porque aí, se você pensa dessa maneira, você só quer o dinheiro do público, você não quer que o público saia dali feliz. E aí muitas das vezes, ou seja, não entendeu nada do que é realmente um negócio que gera impacto, né? Se você não consegue construir isso, e aí acho que a gente volta um loop ao final, que é construir isso pensando nos outros, pensando na felicidade, no bem das pessoas e construir realmente um negócio que gera um legado, que entrega algo para a sociedade. E no final do dia é isso, né? As empresas elas têm que retribuir para a sociedade tudo que trouxe para elas, e uma das formas de fazer isso mínimas é retribuindo para o seu time, conseguir criar um ambiente bom, que não seja tóxico, que consiga gerar desenvolvimento, pegar umas pessoas que tiveram menos oportunidades e crescê-las. E assim, acho que são lições reflexões muito poderosas que você trouxe aqui. Que bom. E eu acho que para encerrar é dizer assim, nós vivemos nessa tendência de uma cultura assistencialista. E isso está ficando no passado. Nós vamos mandar cesta básica, nós vamos dar uma ajuda para comprar um saco de arroz. Não, a gente tem que olhar para as pessoas do mesmo patamar, com respeito, e preservar e lutar que para dentro da nossa atitude enquanto gestor, elas possam preservar a sua própria dignidade, né? Acabar com a cultura assistencialista e partir para uma cultura de respeito, de colocar um olhar para todos no mesmo patamar. Maravilhoso, Zé. Excelentes reflexões. Acho que, né, é um ponto subjetivo e, assim, e você conseguiu tangibilizar de uma maneira com muita propriedade. E acho que essa reflexão, né? Dentro de toda empresa tem pessoas, como é que a gente faz esse olhar mais humano? E o pilar de qualquer empresa são as pessoas, ou seja, é uma forma de a gente transformar o mundo e a gente começar transformando a nossa própria empresa. Bom, galera, esse papo incrível aqui vai estar disponível daqui a pouquinho no DNA Talks. Foi uma honra falar com vocês, muito obrigado por esse papo. Aqui no JF Summit, estamos conectados. Bom demais. Galera, um abraço e até a próxima. Tamo junto. Valeu!